pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga, do canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o vídeo de hoje é um vídeo especial onde eu vou compartilhar com você uma pregação, vamos dizer assim, sobre Eclesiastes 3:1. Há tempo para todas as coisas, mas em especial o tema dessa pregação, dessa ministração é tempo de ser criança. Então eu vou compartilhar com vocês e vou mostrar um pouquinho sobre os PowerPoints, sobre como você pode aplicar cada PowerPoint, como você pode falar sobre esse assunto com as crianças. E depois eu vou compartilhar também com vocês um link para você fazer o download desses PowerPoints. Então se você quiser conferir como ficou essa pregação, os PowerPoints, como vai fazer a aplicação, continue assistindo esse vídeo. E agora eu vou deixar a tela bem pequenininha, então vai aparecer o PowerPoint para você aqui e eu vou ficar com a tela bem pequenininha para poder estar conversando com você sobre esse assunto, ok? Vamos lá então? Bom, então aqui na pregação a gente já começa iniciando com o versículo tema. Então a gente pede para as crianças abrirem a Bíblia ou para que todas elas leiam juntos. Se esse for um culto temático, você pode já ter ensinado para as crianças o versículo no começo do culto. Se não foi, você sentiu no coração de falar sobre esse tema, sobre esse assunto com as crianças, você vai ensinar então para eles o versículo. Para isso, você vai ler o versículo pausadamente, explicar o versículo e depois pedir para que eles repitam com você de algumas formas diferentes para que eles possam guardar aquele versículo no coração, ok? Então, o nosso versículo está lá em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mudando de slide, a gente vai fazer uma pergunta. Então, a gente vai começar a nossa ministração, ativando a curiosidade da criança, fazendo com que ela interaja com a nossa pregação. Então, aqui eu fiz uma pergunta. Tudo tem o seu tempo. Quanto tempo tem o seu dia? Então, eu não fiz uma pergunta, quanto tempo tem o nosso dia? Não, quanto tempo tem o seu dia? Então, algumas crianças ficaram pensando, ou quase a maioria das crianças não vão se lembrar rápido, assim, de uma forma bem rápida, que o dia tem 24 horas. Então, por conta de ser criança, elas vão ficar pensando, alguns vão falar assim, tem bastante. E aí você pega e fala com as crianças, o dia tem 24 horas. No meu caso, no culto infantil, a gente fez um relógio bem grande, a decoradora fez um relógio bem grande. Então eu fui falando com as crianças sobre o horário. Então isso também é bem legal, porque daí é uma forma de você estar trazendo a criança realmente para entender um pouco mais sobre aquele assunto, sobre as horas, e entender que o dia tem 24 horas. E aí vem o próximo slide respondendo a pergunta. O dia tem 24 horas. E tem hora para tudo. O que você faz no seu dia? Lembra de novamente a pergunta fazendo com que a criança interaja com a sua ministração. Isso é muito interessante para a criança, é uma forma de aprendizado muito eficaz. Então aqui eu coloquei alguns exemplos do que a criança pode fazer no seu dia, no seu tempo durante o dia. Então tudo tem o seu tempo, olha lá. Tem a hora de acordar, a hora da higiene, de escovar os dentinhos, a hora do café da manhã, tem a hora de ir para a escola, a hora de estudar. Tem a hora de brincar, tem a hora de ajudar a mamãe, que é muito importante a gente ajudar a mãe. É um mandamento do Senhor, obedecer ao papai, obedecer a mamãe, ajudar a mamãe. Isso é muito importante e o Senhor se agrada disso. Tudo tem o seu tempo, tem a hora de você tomar banho, de você cuidar do seu corpo. Tem a hora de fazer a lição de casa, que é muito importante. E tem a hora de você vir ao culto, participar do culto para adorar a Deus. Você já parou para pensar o tanto de tempo da sua vida que já foi embora? Então a gente vai fazer a criança entender que o tempo passou. Então você vai perguntar para a criança, faz quanto tempo que você foi bebê? Então algumas crianças vão falar assim, ai, tia, faz muito tempo. Outras, elas não vão ter muito essa noção de tempo, elas vão falar assim, ai, alguns dias, alguns meses, vai depender muito da criança. Então você vai perguntar para a criança, quantos anos você tem? A criança vai falar assim, 6 anos. Aí eu vou falar, puxa, faz 6 anos que você foi um bebê, você não é mais um bebê, já tem 6 anos. E aí a criança tem essa noção de que o tempo realmente passou, de que as coisas passaram. Então ela vai começar a ter esse sentimento de que o tempo passa, de que o tempo não é uma coisa assim que hoje é o mesmo de amanhã, não, o tempo passa. E aí eu vou voltar aqui a ler o versículo novamente, para que esse versículo frise bem na cabeça da criança. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Leia sempre a referência bíblica, tá bom? E aqui eu grifei a palavra propósito. Por quê? É uma palavra que no vocabulário das crianças não é uma palavra muito falada, propósito. Então, quando você lê o versículo assim,
geralmente as crianças não vão entender muito o que é propósito. Então você vai explicar para as crianças o que é propósito. Para isso, eu fiz uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra propósito? Alguém aqui já ouviu essa palavra? Alguém aqui já ouviu o pai e mãe falando essa palavra propósito? Já ouviu a professora falando, um amigo falando essa palavra? E aí, então, eu vou vir aqui com o significado dessa palavra. Então, a palavra propósito significa ter uma intenção, ter uma finalidade, ter um projeto, ter um objetivo, saber o que quer. E aí eu coloquei ali um desenho de uma flecha acertando o alvo. Então, eu quis trazer essa interação do slide com as crianças para que eles possam ter essa compreensão melhor, porque a criança ela aprende muito no visual. Então, eu falei, olha, essa flecha, aonde ela tem que acertar? Ela tem que acertar no alvo, não é? Isso mesmo. Então, essa flecha, ela tem um propósito, ela tem finalidade, ela sabe que ela precisa acertar o alvo. Então, para tudo há um propósito debaixo do céu, ou seja, para tudo Deus fez com uma finalidade, para tudo Deus fez com um projeto. Então, isso é muito interessante você explicar isso para as crianças. Então, você vai ler novamente o versículo, só que agora a gente vai fazer a criança entender a palavra propósito. Nesse caso aqui, eu escolhi a palavra projeto, tá bom? Então, vai ficar assim o versículo. Tudo tem o seu tempo determinado e é tempo para todo o propósito, ou seja, o projeto debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Porque nós não estamos debaixo do céu. Então, a Bíblia está dizendo que tudo aqui na terra, que está debaixo do céu, tem um projeto, tem um propósito. Para todas as coisas, Deus criou um projeto, Deus criou um propósito, uma finalidade. E aí vem uma parte onde eu pedi para que as crianças pudessem ler essas frases, essas palavras que vão aparecer no coração em voz alta. Então, as palavras são: Deus tem um projeto para mim. Deus tem um projeto para mim. Depois que eles leem pausadamente, conforme eu vou apertando os slides, eles vão ler pausadamente, né? Deus tem um projeto para mim. Eu peço para que eles leiam novamente agora, tudo junto. Então, eles vão ler: Deus tem um projeto para mim. E aí eu entro com uma aplicação rápida. Eu entro assim: Deus projetou a sua vida antes mesmo de você nascer. E aí eu faço uma pergunta para ativar mais ainda a curiosidade da criança. Eu pergunto para eles assim: aonde vocês estavam antes de vocês nascerem? Antes de vocês irem para a barriga da mamãe, onde vocês estavam? E aí você fala para as crianças: sabe onde vocês estavam? Vocês estavam escondidos em Deus. Vocês estavam perto de Deus, juntos de Deus. Então, antes de vocês virem para a barriguinha da mamãe para nascer, Deus já tinha projetado a sua vida. Deus já sabia por que você viria, como viria, quem seriam os seus pais, porque Ele tinha e Ele tem um propósito, uma finalidade, um objetivo, tem um projeto na sua vida. Você não nasceu em vão, porque para tudo Deus tem o seu tempo determinado. E quando você nasceu, chegou o tempo determinado de você nascer e exercer o projeto que Deus tinha e tem na sua vida. Aí eu tenho aqui uma cronologia de fatos que acontecem na vida das crianças. Então, a primeira coisa que acontece, então a criança ela é um bebê. Então, nós somos bebês, depois no segundo nós somos crianças, no terceiro nós somos adolescentes, nós somos jovens, e aí no quarto a gente se casa, depois no quinto a gente forma uma família, e no sexto a gente fica velhinho. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Então, assim, tem um tempo de ser o bebezinho, tem tempo de ser criança, tem um tempo de ser adolescente, de ser jovem, tem um tempo de se casar, tem um tempo certo para isso. Deus estabeleceu um tempo certo para isso. Tem um tempo de formar uma família, de ter... Porque em tudo Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Então, quando Deus projetou, quando você casou, quando você nasceu, Deus teve um propósito. Deus tinha um propósito. E aí eu venho aqui com, novamente, uma aplicação para que a criança entenda aquilo. Sua vida, ela é importante para Deus. Por isso, Ele te criou. Então, eu trago para as crianças para que elas entendam que elas são importantes. Que elas não estão no mundo em vão, né? Porque, geralmente, a criança entende assim, quando eu for criança, eu vou ser importante. Não. Deus projetou você, Ele te trouxe para o mundo porque você é importante para Ele. Ele tem um projeto, Ele tem um propósito na sua vida que Ele precisa realizar. E aí eu venho, Deus tem projetos para realizar na sua vida. Mas você tem que respeitar o tempo. Você pode adiantar o que vai acontecer daqui a um ano? E aí eu pedi para que as crianças fechassem os olhos e falassem assim, eu vou abrir os meus olhos, aí eles foram repetindo, e vai ter passado um ano.
E aí eles repetiram, né? Vou fechar meus olhos e vai ter passado um ano. Aí eu falei, no 3 vocês abram os olhos. Eu falei, 1, 2, 3. Eles abriram os olhos. Eu falei, e aí, passou um ano? Não, não passou. E aí eu faço eles entenderem que eles não estão no controle do tempo. Que o tempo vai passar, independente deles quererem ou não. Então o tempo vai passar. A gente precisa entender que a gente precisa respeitar o tempo que nós estamos vivendo hoje. E aí eu coloquei outra pergunta. É possível dormir bebê e acordar adulto? É possível isso acontecer? Não, isso não é possível. Porque as coisas vão acontecendo de acordo com o tempo certo das coisas. E aí eu coloquei novamente uma frase do versículo para realmente isso ficar gravado na cabeça da criança. Para tudo tem um tempo determinado, tem um tempo certo para acontecer as coisas. Então não precisa acelerar, tudo tem seu tempo. Tempo de ser bebê, tempo de ser criança, tempo de ser adolescente, tempo de ser jovem, tempo de ser adulto, tempo de ser idoso. Olha só, tudo tem o seu tempo. Para que é que nós vamos acelerar o tempo das coisas? Deus tem um projeto para você. Não se preocupe, não corra, não avance o tempo. Cada coisa tem o seu tempo determinado por Deus. E aí eu falei para as crianças, olha lá, tem uma pessoa escrevendo numa prancheta, não tem? Então, vamos então imaginar que essa pessoa que está escrevendo na prancheta é Deus. Deus, antes de você vir aqui para a Terra, Ele escreveu, Ele projetou a sua vida. E Ele cronometrou tudo. Ele disse, tem um tempo tem um tempo aí, coloquei o nome das crianças, tem um tempo para a criança X fazer isso, tem um tempo para fazer isso. Então, eu fiz a criança entender que esse tempo não estava no controle deles, que esse tempo estava no controle de Deus, que Deus já tinha controlado o tempo de cada coisa que essa criança vivenciaria ao longo da sua vida. Então, vamos viver o tempo que Deus projetou? E aí eu perguntei para as crianças qual era o tempo que elas estariam vivendo nas suas vidas. E algumas crianças responderam que era ser criança. Perguntei para alguns jovens, eles falaram o tempo de ser jovem. Para alguns adultos, o tempo de ser adulto. E aí eu coloquei um exemplo bíblico, um exemplo fantástico, que é sobre Jesus. Então, Deus tinha um projeto com Jesus. E apesar de Jesus ser poderoso, Ele esperou o tempo determinado, o tempo certo, o tempo que Deus estabeleceu para as coisas acontecerem. Então, Jesus, Ele foi bebê como você e Ele foi apresentado no templo também. Com 12 anos, Jesus estava no templo com os doutores, com as pessoas que entendiam das leis, que entendiam da Bíblia, os ensinando. Então, Jesus, ele teve a fase de ser bebê, ele teve a fase de ser criança e ele respeitou cada fase, ele respeitou cada tempo que Deus havia determinado. Deus mandou Jesus à Terra com um propósito de reconciliar as pessoas, né, de religar as pessoas novamente a Deus. Ele vem com o propósito de morrer na cruz para que através do sangue dele as pessoas pudessem obter perdão e chegar novamente a Deus. Então Jesus, ele veio ao mundo com um propósito específico. Então ele veio ao mundo com esse propósito, com esse projeto de vida. Mas as coisas não aconteceram da noite para o dia. Então foi preciso respeitar o tempo certo de cada coisa. Vizinho. Jesus esperou o tempo determinado por Deus. Jesus realizou milagres. E aí do lado ali tem uma passagem bíblica onde o menininho leva, né, os 5 pães e os 10 peixinhos, que Jesus ora, Jesus multiplica. Esse é um milagre que você também pode estar falando com as crianças, explicando para eles que enquanto Jesus esperava o tempo certo desse propósito, desse projeto acontecer, ele estava trabalhando para Deus. Ele estava vivendo o tempo certo. Então ele estava trabalhando para Deus enquanto aquele projeto não se realizava. Ele não ficou de braços cruzados. Ele ficou o quê? Ele fazia milagres, ele curava as pessoas, ele falava do amor de Deus para as pessoas, ele ensinava as pessoas, ele perdoava as pessoas. Então é interessante mostrar isso para as crianças também. Que Jesus, ele esperou o tempo certo de coisas acontecerem, mas ele não esperou o tempo certo de braços cruzados. Jesus falava do amor de Deus para a multidão, mas sempre esperando o tempo determinado por Deus, porque sabia que Deus tinha um projeto em sua vida. Então Jesus, ele não nasceu por acaso. Assim como nós não nascemos por acaso. Deus tem um projeto para realizar na nossa vida. Até que Jesus precisou morrer numa cruz, porque esse era o projeto, para que o projeto de Deus se realizasse. Então Jesus morreu numa cruz, para que através do seu sangue
as pessoas pudessem ser perdoadas de seus pecados e pudessem novamente voltar-se para Deus. Então, o projeto de Deus era que todas as pessoas pudessem ser perdoadas de seus erros. E assim, Jesus, no tempo determinado por Deus, morreu. Mas não fiquem tristes, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Porque tudo havia sido planejado, projetado por Deus. Então, Deus estipulou o tempo certo de todas as coisas. Deus sabia quando Jesus morreria e ele sabia que dentro de 3 dias Jesus voltaria à vida, porque ele havia projetado isso. Jesus cumpriu o seu projeto, o projeto que Deus tinha para a sua vida. Então subiu ao céu e foi preparar lugar para nós. Então Jesus, ele está no céu agora preparando lugar para todos nós. Mesmo Jesus sendo tão poderoso, ele esperou o tempo determinado por Deus. E aí eu coloquei aqui uma cronologia também dos fatos da vida de Jesus. Então Jesus foi bebê, Jesus foi apresentado no templo. Com 12 anos ele estava ali ensinando os doutores, falando de Deus para as pessoas, ensinando os doutores. Então depois, na sua vida adulta, ele realizou milagres, ele fez prodígios, ele curou pessoas. Depois ele morreu numa morte de cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o céu para preparar lugar para as pessoas que fossem perdoadas de seus pecados e fossem religadas novamente a Deus. Ele está preparando um lugar para nós lá no céu. E sabe por que Jesus esperou o tempo certo de cada coisa? Você sabe por quê? Porque tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Jesus, quando ele veio à Terra, ele estava debaixo de onde? Do céu. Então a gente precisa entender que debaixo do céu tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E esse tempo certo, ele é estabelecido, ele é criado por Deus, que está acima dos céus. Então Deus que está acima dos céus, ele cria esse tempo, ele cria esse projeto. E nós que estamos debaixo do céu, nós precisamos entender que nós temos um tempo determinado, que nós temos um projeto de vida que foi estabelecido, projetado por Deus, que está acima dos céus. Isso está em Eclesiastes 3:1. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos esperar o tempo de Deus, sem correria, sem apressar. Vamos? Viva o projeto que Deus tem para a sua vida, porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E aqui a gente acaba a nossa pregação, o nosso estudo. Vocês perceberam que essa pregação é uma pregação bastante instrutiva. Porque a pregação para criança, ela sempre tem que ter um cunho de ensinamento. Então, visa sempre que a criança, ela não tem o seu, vamos dizer assim, ela não conhece sobre Deus, inclusive os adultos também. Nós não conhecemos muitas coisas sobre Deus. E as crianças, então, elas conhecem poucas coisas sobre Deus. Então, todas as palavras que você for tentar trazer, né, as ministrações que você for tentar trazer para as crianças, seja no culto das crianças, seja no EBD, sempre leve um pouco mais para o ensinamento, a fim de ensinar a criança sobre um determinado assunto. Porque isso é muito benéfico para a criança, para a sua, vamos dizer assim, para a sua base espiritual, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa pregação sobre o tempo de ser criança. Eu vou deixar o link para você fazer o download dessa pregação no PowerPoint, caso você queira ir falar com as crianças da sua igreja, falar na MBD ou no culto infantil, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e a paz do Senhor.